Este é mais um Teatrando, conversas sobre teatro, e meu nome é André Ferraz, e hoje estamos aqui com a presença de Kleber Lourenço, bailarino, ator, preparador corporal, mestre em artes cênicas pela Unesp e doutorando em artes pela UERJ. E a gente vai falar exatamente sobre o projeto de doutorado dele, com relação à questão das poéticas negras e artenografia. Então, Kleber, tudo bem? Tudo bom, André, tudo ótimo. Ótimo assim, né? Que temos uma Claro! configuração que não é ótima, mas ótimo esse nosso encontro, na verdade, né? Ótimo poder estar aqui conversando contigo, mesmo nessas configurações de distância. Pois é. Coisas que, inclusive, né, o próprio fato da quarentena acabou, né, dando essa ideia dessas conversas sobre teatro. E a gente vai recriando, né? A gente vai recriando, vai se adaptando às condições. Eu acho que é isso, né? Estar em movimento, encontrar outras estratégias e alternativas para poder continuar fazendo, né? Exatamente. E aí hoje a gente vai conversar sobre isso de poéticas negras na criação cênica, né? Na criação para a dança e para o teatro. Você trabalha tanto com essa imbricação, né, do que seria a dança-teatro, mas e você vai falar um pouco sobre isso também, né? Desse lugar, né? Do Uno também, né? Que é o do ator bailarino. E com relação ao seu projeto, né? Que visa uma aplicação prática de um espetáculo chamado Pedreiras, e que você falasse um pouco para a gente a princípio, o que te moveu para falar sobre poéticas negras na criação do teatro e da dança, e se outros artistas também que te mobilizaram, né, e dentro do seu trabalho também. Sim. Então, o que me moveu nesse assunto? Na verdade, isso tem muito a ver com a minha trajetória como artista, né? Tem muito a ver com o meu percurso, né? De um artista pernambucano que hoje mora aqui no Sudeste, mas que lá em Pernambuco estive bem envolvido com as pesquisas para as artes da cena a partir do contato com as culturas populares, com matrizes populares. Então, essa ideia de identidade já estava ali sendo vivida por mim no corpo, vivida na experiência relacional mesmo, né, ali naquele contexto geográfico que é o contexto pernambucano. Então, esse assunto das pautas identitárias, por exemplo, que incluem raça, gênero, sexualidade e outras intersecções que estão ligadas a essas discussões, elas vão aparecer aí nessa minha experiência artística como um todo. Então, elas começam nesse contexto lá em Pernambuco, a partir das minhas experiências como dançarino e como ator em duas companhias. Assim, eu trabalhei com muitos artistas lá, com coletivos também, de maneiras independentes, mas tem duas experiências que eu acho que são bem importantes, porque para tratar desse assunto, né, para mexer nessa questão da identidade cultural e também nesses territórios aí ligados à cultura popular, a cultura de massa também, né? Como a gente se relaciona com esses lugares. E foi a experiência com a Compassos Companhia de Dança, que é uma companhia pernambucana que eu participei, e que também investiga uma poética, vamos chamar assim, a partir das tradições populares, e também com as linguagens da dança e do teatro, né? Não só a dança. E em seguida com o Grupo Grial de Dança, que eu fiquei 7 anos, que é uma companhia que realmente pesquisa diretamente nas tradições populares e pensa a releitura dessa vivência com as tradições na cena. Então, essas foram as duas, vamos considerar, as primeiras experiências ali nesse lugar como um artista pesquisador. Na minha vida como um todo, eu tenho uma formação que é do teatro e da dança. Então, esses dois lugares sempre estiveram juntos. E quando eu me deparo com essas experiências com a cultura popular, né, com essas vivências com cultura popular, onde nessas tradições não há muita separação entre ser dançarino e ser ator, né? Fala-se de um corpo atuante que envolve música, a musicalidade, a literatura, né? Porque tem o lugar da narrativa, da declamação, da poesia, né? Então pensa assim, um estado de atuação.
Isso sempre me interessou, né? Então, a linguagem do teatro e da dança estão ali juntas. Então, essas experiências foram as primeiras experiências, e quando eu saio dessas experiências grandes com esses grupos, eu fico me perguntando sobre esses assuntos que dizem respeito ao papel do artista, né? Partindo desses assuntos das pautas identitárias, eu fiquei me perguntando, poxa, mas quem sou eu como artista criador, né? Quem sou eu como negro? Quem sou eu como gay, como nordestino? Todas essas camadas que elas vêm no processo criativo, né? Mesmo que eu esteja fazendo leitura de um texto dramático, mesmo que mas elas aparecem, né? É o meu modo de ser, é a minha corporeidade, e aí também é a minha existência como um sujeito político. Então eu ficava pensando como que isso aparece, né, nesses processos de criação em grupo. E aí eu fui para experiências que não eram mais em grandes grupos, mas experiências coletivizadas, experiências de troca com artistas colaboradores, e me arrisquei a fazer essas experiências no meu próprio corpo com trabalhos solos de dança, né, de dança e teatro, essas coisas aí muito juntas, né? Essas linguagens, tentando juntar essas linguagens, né? Não para encontrar talvez uma resposta, mas para experimentar essas questões que me moviam. Então, tudo começa um pouco aí, e nessas experiências que eu considero que fez 15 anos agora, né, da primeira experiência solo, que foi o espetáculo chamado Jandira, que foi criado em 2015, e quando lá no Recife, junto com outros artistas independentes, nós criamos o Visível Núcleo de Criação. Então, vieram vários espetáculos e projetos do Visível Núcleo de Criação. Jandira foi o primeiro trabalho, depois veio um outro trabalho. E Jandira, exatamente, é aí que eu começo a experimentar. Oi? Jandira foi 2005? 2005, desculpa, foi 2015. Desculpa, 2005, é lá que começa. Isso. E Jandira tem uma discussão sobre a questão de gênero, né? É uma abordagem, na verdade, sobre a questão de gênero. Aí no Negro de Estimação, que é o trabalho seguinte, uma abordagem sobre a questão da identidade racial. O outro trabalho, que chama-se Estar Aqui ou Ali, que já foi em 2011, é um trabalho sobre as questões de território, de deslocamento, de trânsito. Então, esses assuntos sempre atravessaram a minha vida pessoal e sempre atravessaram os meus interesses como artista, né? E aí tem outros trabalhos do Visível com um elenco, com um grupo, né? Com outros atores, com diretores, sempre com diretores convidados, sempre com colaboradores, então também não eram um modo de produção solitário, era um modo de produção coletivo, né, colaborativo em algumas dinâmicas também de trabalho. Então, esses assuntos eu começo a investigar com esses recortes aí nessas experiências. E quando eu mudo para São Paulo em 2011, eu me encontro, né, e circulando bastante. E aí eu já estava bem imerso nessas discussões sobre negritude, e nessas experiências de trazer esses temas para a cena, sobretudo por conta da repercussão que o espetáculo Negro de Estimação teve e da possibilidade que eu tive com ele de circular por muitos lugares, e de ministrar oficinas, e de fazer trocas com outros criadores, e de ver trabalhos de grupos pelo Brasil, né, participar de importantes encontros sobre arte negra, como o Olanadé, que é um encontro que acontecia aí no Rio de Janeiro, como trocas com artistas como Gessé Oliveira, que é um grande pesquisador de arte negra no Rio Grande do Sul e que promove também encontros de matriz africana lá, quando ele estava à frente do grupo Caixa Preta, trocas com um artista muito inspirador da dança contemporânea, que é o Luiz de Abreu, que montou um trabalho icônico chamado Samba do Crioulo Doido, que foi uma grande referência para o meu trabalho, né, para a minha busca como artista também, né, porque era exatamente nesse momento aí, 2005, 2006, 2004, em que eu estava investigando esses assuntos, vamos dizer assim. Então, quando eu mudo para São Paulo, e depois dessas circulações e desses encontros com esses artistas discutindo arte negra, eu me encontro cada vez mais com essa ideia nossa, a cena precisa ser feita a partir da voz desse sujeito criador. Não é que ela precisa ser feita, mas ela precisa, é preciso levar em conta a corporeidade desses sujeitos, né, de nós artistas, e os assuntos que nós queremos discutir, que nós
queremos trazer. As nossas verdades, né? Como Abdias do Nascimento fala lá atrás, né? Trazer o protagonismo negro, porque isso é invisibilizado, porque isso não é legitimado por uma arte mais hegemônica, né? Pensar a verdade cultural do país, né? São falas do Abdias também. Então, Abdias tudo do isso... Teatro Experimental do Negro do Brasil, né? Isso, Abdias do Nascimento, do Teatro Experimental do Negro, que é uma grande e importante iniciativa desse campo estético e social, né? Para o país. Então, acontece toda essa trajetória, né, que como eu estou falando, começa naqueles grupos e esses assuntos da identidade, das identidades culturais que não são fixas, como fala no Stockhausen, né? A identidade imóvel, né? A identidade é política, identidade é representação, é ação. Então, essa busca por representatividade na cena sempre me encantou, né? Me encantou. Eu estava imerso nisso, né? É a minha verdade também. Então, eu chego em São Paulo, depois dessa circulação toda, para morar em São Paulo e para fazer o meu mestrado aqui, em 2011, e me encontro com artistas criadoras que estão também, desde 2005, 2007, assim como eu, também discutindo e querendo discutir cada uma à sua maneira. Então, elas estão imersas numa prática que tem a ver com o lugar em que elas vivem, né? E esses contextos geográficos são importantes da gente observar como essa discussão está acontecendo em São Paulo, como essa discussão estava acontecendo no Recife e está acontecendo hoje. Né? Isso, inclusive, é assunto do meu doutoramento agora, né? Da pesquisa de doutorado. Então, eu encontro essas meninas que chamam-se... Bom, o grupo chama Capulanas Companhia de Arte Negra, né? São 5 artistas aqui de São Paulo, um grupo sediado na periferia, na zona sul da cidade, um grupo que hoje tem 13 anos. Então, a gente se encontra, rola uma identificação, rola um início de trabalho, e elas me convidam para participar da pesquisa delas, a partir também dessas questões que eu venho trazendo e que eu também estava experimentando na cena como encenador, como orientador pedagógico. E aí eu participo durante 7 anos das Capulanas, assim, participo diretamente, né? Porque agora eu estou vinculado indiretamente ao grupo, né? Continuo acompanhando o trabalho, trocando com as meninas, mas não estou mais à frente das encenações. Nesses 7 anos eu estive à frente de 2 processos de criação e dirigi 2 espetáculos com elas. O primeiro chama-se Sangoma, Saúde às Mulheres Negras, e o segundo, Yalodez, da Cura ao Gozo, Manifestos da Cura ao Gozo. E aí também foi uma outra experiência, também bem verticalizada, né, assim, bem aprofundada, nessas discussões sobre arte negra, sobre estética negra, sobre poética negra. Então, todo esse trajeto, que aí eu vou chamar agora de um projeto artenográfico, porque para entrar exatamente nesse assunto... Como é que chega na artenografia, né? Isso, toda essa jornada, né, toda essa jornada artenográfica. Então, a artenografia é um termo desenhado, né, pela Luciana Lira, que é a minha orientadora de doutorado, e é um termo que ela... Vou entrevistá-la semana que vem. Oh, maravilha! Que ótimo, olha aí, já fazendo a continuação. Metodologia em arte. Ai, que ótimo. Então, tomara que eu fale direitinho aqui. Não vou falar nada errado. Então, mas assim, em linhas gerais, a artenografia está vinculado com o campo etnográfico nas artes, né? E a Lu pensa esse campo etnográfico de uma maneira performativa, de uma maneira relacional, onde o pesquisador e o pesquisado, eles constroem uma jornada, né? Uma jornada de relações e de conflitos e de afetos, né? Tudo isso está muito junto. Então, de alguma maneira, considera nessa jornada a mitologia pessoal, né? Essa trajetória pessoal do pesquisador e do pesquisado também. Então, pensando nesse procedimento, e ela traz isso muito da antropologia da experiência, do pensamento da antropologia da experiência, que é do Vitor Turner, né? E, coincidentemente, a minha orientadora de mestrado, a Mariana Monteiro, e meu mestrado foi aqui em São Paulo, na Unesp, e foi um estudo exatamente sobre essa experiência. Também tinha um campo etnográfico na dissertação do mestrado, que foi um estudo sobre o grial, exatamente, sobre essa experiência com as tradições populares.
Então, a Mariana Monteiro, ela também trabalha nesse campo da arte e da antropologia. Então, também ela é dessa linhagem do Tanner. Então, a Luciana também. Então, essas áreas de conhecimento, né, sociologia, antropologia, elas vêm na minha pesquisa muito ligadas aos pensamentos da teoria teatral, da teoria do movimento na dança, porque eu penso teatro e dança como linguagens expandidas. Então, eu localizo a arte-etnografia como um procedimento. A Luciana fala de uma coisa muito interessante, que é o artista de fricção, que é exatamente esse lugar de friccionar essas experiências, né, de deslocamentos entre o eu e o outro, né? E aí, esses são procedimentos que eu trago para a pesquisa de doutorado. Então, essa vivência com as capulanas, e aqui em São Paulo, a troca com outros artistas que estão ligados às danças negras também, não só as capulanas, mas tem uma artista pesquisadora que é muito parceira, que é a Canzelu Bucá, e o Murilo, que tem um grupo chamado Nave Gris, então é um grupo com quem eu venho trocando bastante. Nós fizemos, eu e a Canzelu, 2 experiências artístico-pedagógicas, pensando exatamente esses lugares, né, de formação a partir de uma poética negra, de como as tradições estão sendo relidas, de como esses símbolos das danças negras aparecem nos corpos, né, e como a gente utiliza isso para o treinamento do ator e do dançarino. Nós ministramos um curso de extensão lá na Unesp, chamado Dramaturgias do Corpo, Reinventando Tradições, e também ministramos uma residência para artistas negros no ano passado, aqui em São Paulo, e também discutindo essas questões de narrativas pessoais, de narrativas a partir da memória dessa corporeidade negra, né, e dos artistas negros. Então, todas essas experiências, elas, para mim, são muito significativas para gerar o projeto do doutorado, que é esse projeto que quer exatamente investigar essas características que estão presentes nessas poéticas, na maneira como esses artistas escrevem a sua cena, vamos dizer assim, né? Então, apresentando em linhas gerais, esse foi o mote. E no seu projeto você coloca uma coisa que eu achei muito importante também, que eu acho que remonta isso com relação à questão do lugar de fala, né? E que você, né, falasse um pouco também sobre a importância dessa questão do lugar de fala na criação cênica, né? Tanto como você falou das questões identitárias, de regionalidade, de questões sociais, questões raciais, questões de gênero, de orientação sexual, etc. Então, assim, como é que você vê essa questão na criação cênica com relação à questão do lugar de fala? Então, essa questão do lugar de fala, eu acho que, vou falar de uma maneira até mais, que é um assunto bem abordado, né? Nós temos literaturas muito importantes sobre isso, a literatura muito importante da Djamila Ribeiro, né? Da Djamila Ribeiro, que de alguma maneira publicizou essa discussão, mas também essa reivindicação de uma fala a partir do sujeito negro estão em outras literaturas, né, das literaturas negras específicas, do feminismo negro específico. Então a gente encontra também essa busca de reivindicação dessa fala, essa busca de visibilidade dessa fala nas literaturas lá na Lélia Gonzalez, na Beatriz Nascimento, no próprio Abdias, de certa forma. Então, de outras autoras, né, que estão ligadas, autores e autoras que estão fazendo essa literatura negra, né, falando sobre essas questões. Então, pensar exatamente que as coisas não estão associadas. Então, parece que no processo criativo a gente emudece, né? Assim, então, a gente participa de determinados processos em que a gente não tem voz, né? Em que essa corporeidade ela não é legitimada, ou essas experiências pessoais não são legitimadas. Então, quando eu trago pensar esse lugar de fala nas artes, eu acho exatamente para a tomada de consciência desse espaço, que é considerar o sujeito criador, né? E no caso o sujeito negro, que é o recorte do trabalho, como a Grada Quilomba fala, nessas literaturas todas elas falam, né? A Beatriz fala também disso, mas considerar o sujeito numa esfera social,
política e individual, né? Então, quando a gente considera as questões de subjetividade desse sujeito, essa voz ela aparece, né? Essa voz ela traz à tona a sua realidade e que não são realidades iguais, né? Então tem essas camadas que são camadas interseccionais, como eu falei, né? De região, de geografia, né? De experiências. Então pensar nessa pluralidade dos corpos e na legitimação da fala, né? Dessas pessoas como agentes criadores e aí trazendo para o nosso universo no processo criativo, né? Então, é considerar a memória desse sujeito, é considerar o repertório corporal que esse sujeito traz, que esse artista traz, é considerar os questionamentos sobre o mundo, a leitura de mundo. O ângulo de visão da pessoa. O ângulo de visão, a leitura de mundo que esse artista traz e naquele momento que ele está vivendo, né? Porque pensando exatamente identidade como algo em movimento, não uma coisa fixa. Então, naquele momento ele pensa daquela forma, então considerar todo esse repertório e essa experiência no processo criativo. Então, isso é visibilizar e potencializar, né? Não só visibilizar, mas potencializar a voz do sujeito criador. E fala para a gente um pouquinho do projeto Pedreiras, né? Que o projeto do doutorado envolve uma aplicação prática, que seria a criação. Você vai estudar outros espetáculos, né? Outros grupos, outros artistas que têm essa questão da poética negra, né? Na criação do teatro e da dança e propõe um projeto que é o Pedreiras, né? Uma aplicação prática. Pedreira. E o que é que seria o Pedreira? Pedreira, exclamação, pedreira. Pensando até como uma expressão, né? Pedreira, uma expressão de luta, de grito, talvez. Tem muitos significados. Também tem um significado espacial, né? A pedreira como um local, né? Esse local em que as coisas explodem, né? As coisas implodem. Então, e tem a ver também com essa ideia dos territórios, né? Como eu sou um artista que passei e morei em vários lugares, então a pedreira é um espaço. Então, nesse espaço, como é que esse corpo se relaciona com esse espaço e discute alguns assuntos que estão ligados. Acho que é um pouco o enredo do trabalho, né? Mas é isso, o pedreiro é um processo de criação que ele, vamos pensar assim, ele é o guia artístico da pesquisa do doutorado. Eu estou envolvido nesse processo criativo já há alguns anos e do início do ano passado para cá, experimentando em sala de ensaio algumas coisas. Fiz algumas experimentações públicas o ano passado, mas o espetáculo não está pronto, ainda está muito distante do que ele vai ser, né? E eu também estou indo com calma exatamente para fazer esse caminho como uma pesquisa, porque envolve também pensar os procedimentos e talvez registrar esses procedimentos metodológicos para a criação. Não é só a montagem de um espetáculo, né? Então, o pedreiro ele é uma espécie de mito-guia, também para utilizar um termo da Luciana Lira, na metodologia das artes. Então, o pedreiro é uma espécie de mito-guia artístico da tese, do doutorado, mas a ideia é exatamente trocar e conversar com outras experiências artísticas nesse mesmo modo de produção, pensando artistas, e aí eu estou fazendo um recorte, são artistas homens que também estão discutindo questões de sexualidade, gênero, raça. Me interessa falar também com artistas que também estão produzindo nesse formato independente, também buscando uma escrita autoral nessa poética. Então, a ideia é conversar com esses artistas, e são artistas do Nordeste e do Sudeste, exatamente para a gente pensar essa pluralidade e esses olhares diferentes sobre, de repente, o mesmo tema, né? Como essa poética negra está sendo escrita em alguns lugares. E aí eu escolho Recife, São Paulo e o Rio de Janeiro, porque são as 3 cidades que têm a ver com a minha trajetória artinográfica. Quem são? Então, esses artistas eles não estão definidos, né? Então eu prefiro ainda. Na verdade, eu não...
Claro que quando eu escrevi o pré-projeto, eu citei alguns nomes, porque eu já estou acompanhando o trabalho desses artistas há um certo tempo e tenho um interesse muito grande de me aproximar e juntar. Alguns eu já conheço, na verdade, todos eles eu tenho algum tipo de ligação afetiva, que eu acho que é importante, exatamente, para poder pensar junto e não tratar o objeto como um objeto e uma coisa distante, né? Pesquisado. Mas eu não ainda defini, porque de quando eu escrevi o projeto para hoje, muita coisa aconteceu. Eu já tenho visto outros trabalhos, tenho me aproximado de outros artistas, então ainda não defini os artistas, por isso que eu prefiro não falar. Mas as regiões, os lugares são esses, né? Recife, São Paulo e Rio, porque tem a ver com essa trajetória que eu estou traçando, e aí eu me sinto um pouco mais apropriado para ir próximo também para falar com esses artistas na pesquisa, né? E aí também por que essas aproximações? Porque pensando essas poéticas negras, eu percebo uma série de características nessas escritas e nesses espetáculos, na obra desses artistas, que é isso que me interessa investigar. Sei lá, por exemplo, nos processos criativos, nos processos de criação, muitos desses trabalhos exatamente escolhem também as temáticas de gênero, de sexualidade, de identidade negra. A estrutura, muitos espetáculos têm a mesma estrutura, que são estruturas espetáculos que trabalham com depoimento, com narrativas na primeira pessoa, que escolhem para o processo criativo, às vezes a forma autobiográfica, né? As dramaturgias do corpo e da cena evidenciam determinadas simbologias que estão presentes ali na arte negra, na arte afrodiaspórica. Então, são muitos elementos que são recorrentes nessa escrita, né? Nessa poética. E aí eu fico pensando quais os motivos dessas semelhanças, o porquê que eu me interesso por esses assuntos, por que isso aparece, né? E não só os elementos que se assemelham, mas também querendo encontrar o que diferencia. Exatamente daí está o ponto. Onde é que está a singularidade de quem está produzindo essa reflexão lá no Recife, aqui no Rio, aqui em São Paulo, aí no Rio. Então, pensar exatamente fazer a fricção entre esses universos, né? Esse é um objetivo da pesquisa. Então, de repente a gente observar todos esses elementos de uma maneira agrupada e pensar que essa poética de fato ela é plural, né? Porque não existe uma só visão, nós não somos um só negro, né? Não existe um negro. E aí isso evidencia a pluralidade, evidencia a subjetividade desses sujeitos que estão realizando esses trabalhos, né? Que estão produzindo esses discursos artísticos. Então, essas são questões. Há questões também que aparecem nos modos de produção, não só no processo criativo, né? Muitos desses artistas são artistas que, até como uma maneira de descolonizar o processo criativo, são artistas que saem de grupos e começam a trabalhar numa linguagem solo, ou trabalhar a partir de um formato de núcleos, de coletivo, um pouco como foi a minha trajetória. Então, eu fico pensando, isso também aparece, né? Eles se envolvem, muitos desses artistas estão envolvidos com ações de militância também. Isso também caracteriza um modo de produção, né? Não é uma arte, não é um trabalho artístico desassociado do que está sendo discutido politicamente em sociedade. Então, são características que aparecem e que eu estou observando, quero observar nessas obras, em diálogo com o meu trabalho também. Perfeito. Muito, muito obrigado. Obrigado por estar aí nos tratando, por dividir aqui com a gente esse papo. E valeu mesmo. Eu que agradeço, André. Agradeço mesmo, porque esses momentos de conversa, mesmo assim, né, nesse formato, são exatamente os momentos de respiro que a gente está tendo e de avanço, né, para o que vai ser mais na frente. Então, está sendo muito, de alguma forma, tem sido muito especial e esse papo foi uma delícia. Foi gostoso demais. Muito obrigado, Clarinho. E continue aqui com a gente. Aqui vão ter os vídeos passados. Aqui o inscreva-se no canal. Continue aí compartilhando, comentando e estudando
e pesquisando e fazendo arte sempre. Muito obrigado. Tchau. Até mais. Tchau. Obrigado, gente.